Qualquer um que tenha trabalhado com dietas cruas há algum tempo sabe o quanto que é frustrante você não conseguir fazer a transição adequada ali do animal, né? O tutor às vezes quer, você convence ele e na hora da transição o animal não aceita bem o paciente, não aceita bem aquela dieta. E apesar do que eu vou falar aqui está mais pensado em dietas cruas, tudo aqui vai valer também para cães que vão fazer a transição para dieta cozida, porque nós sabemos que há alguns indivíduos que não lidam bem com essa transição, com esse momento inicial ali, em que eles são expostos a um novo alimento que até então não fazia parte da rotina deles. Sofrem mais aqueles cães que foram alimentados por muito tempo com ração, com uma monodieta. E nós vamos entender por quê, numa perspectiva da fisiologia digestiva, o que está acontecendo com esses indivíduos e o que nós podemos fazer para poder ajudar esses nossos pacientes, porque muitas das vezes a solução para o problema dele é justamente mudar para uma dieta crua, apesar dessa resistência inicial ao organismo dele, que está doente. E esse organismo está doente, nós precisamos ali, o nosso papel é curar esse indivíduo. Vamos então começar a falar sobre essa fisiologia digestiva. Eu vou começar aqui dando uma breve revisão, né, bem básica ali do processo digestivo, e nós vamos focar principalmente numa parte importante do processo digestivo que está muito relacionada a essas intolerâncias alimentares, intolerâncias da transição de dieta, uma baixa capacidade de digerir alimentos de origem animal. Nós vamos olhar para isso, olhando principalmente ali para o processo digestivo de estômago e na parte inicial do intestino ali, no duodeno. Ali tem ali alguns hormônios, algumas substâncias, alguns complexos, algumas interações, nós vamos comentar aqui ao longo dessa aula, que são essenciais que nós tenhamos consciência disso para saber como operar e como alterar e como influenciar nesses processos em benefício do nosso paciente. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, que no final você saiba como intervir nesse processo digestivo em uma perspectiva pensando fisiologicamente para poder melhorar e fazer com que aquele seu paciente que hoje não aceita uma dieta crua, ou se você tem receio desse seu paciente, que como vai ser a transição, você consiga ajudá-lo. E se ele vier a ter um problema, você tem ali um respaldo teórico para conseguir explicar para o tutor o que está acontecendo, para que o problema não recaia na dieta, porque o problema não está na dieta, o problema está no organismo do animal. Pensando no processo digestivo dos cães, uma rápida revisão mesmo, nós começamos ali na boca. Uma coisa importante de nós termos em mente na boca dos cães é que a saliva dos cães tem uma função basicamente de lubrificar aquele alimento. Porque os cães, diferente de onívoros, eles não produzem amilase salivar. Então, o processo digestivo dos cães, o processo químico, ele só vai começar a acontecer no estômago. Eu falo processo químico porque o processo inicial é um processo mecânico, né, que os próprios dentes iniciam esse processo, que é a hora que ele arranca um pedaço de carne já está iniciando o processo digestivo. Ou a hora que ele está engolindo a ração, ou a hora que ele está mordendo o osso. Outra coisa que é importante, nós vamos falar disso mais à frente, é que os cães, eles não possuem dentes capazes de macerar alimentos. Eles não têm essa capacidade que os onívoros têm de preparar, de pré-processar o alimento na boca para poder facilitar esse alimento de origem vegetal. Muito provavelmente esse alimento não tiver pré-processado, não tiver cozido, não tiver moído, não tiver muito bem preparado, ele vai sair nas fezes quase que na íntegra. Então esse é um dos primeiros pontos que nós vamos começar abordando aqui, né? Entender isso. Entender também que não é um comportamento natural dos carnívoros e não é um comportamento natural dos cães, é o processo de ficar mastigando o alimento muito tempo. Às vezes com ração, nós temos a falsa impressão de que os cães estão mastigando. Como a ração faz barulho, nos dá essa impressão, mas não é uma mastigação propriamente dita. E nós vemos isso muito claramente quando nós mudamos para uma dieta crua com ossos, que esses animais eles vão começar a engolir pedaços muito grandes, né? Que às vezes até nos assusta no começo, e é bom que você avise isso também ali para o seu cliente. Isso se dá porque o esôfago dos cães eles têm uma capacidade elástica muito grande, então eles conseguem engolir grandes pedaços de alimento. Isso faz com que esse alimento precise ser processado ali no estômago. Nós já vamos falar como que é esse processamento. Aqui retomando um pouco essa questão dos dentes, nessa diferença anatômica mesmo, que existe na arcada dentária de um herbívoro e de um onívoro. Então nós, né, que somos onívoros, os suínos, nós temos ali dentes achatados justamente para ter essa função, né, de conseguir macerar sementes, frutos, alimentos de origem vegetal. Carnívoros não precisam disso.
Todo o dente deles, todos os dentes deles são preparados para arrancar grandes pedaços de carne e engolir esses pedaços de carne. Tem aqui todas essas diferenças, né, de acordo ali com a dieta, há uma adaptação da cárie dentária. Um outro ponto interessante é quando nós olhamos anatomicamente, antes de entrar ali no processo fisiológico, anatomicamente, os cães eles têm um sistema digestivo muito mais preparado para receber alimentos de origem animal. Isso não é novidade. Mas o que é novidade, talvez para você, é que o sistema digestivo deles também é muito mais preparado para receber alimentos com uma alta carga de contaminação bacteriana. Quando nós olhamos, né, para o estômago e intestino de um cão, esse estômago e intestino, intestino delgado e intestino grosso, ele é curto. Para quê? Né? Para que a taxa de passagem seja muito rápida, para que esse alimento que entre seja eliminado rapidamente. Isso faz com que, pensando em uma condição natural, os canídeos, e em especial os cães, eles são animais, na sua maioria, carniceiros. Ah, sim, eles caçam, eles se organizam para caça, mas os cães domésticos, eles são animais carniceiros. Isso faz com que seja muito frequente o consumo de alimentos com uma alta carga microbiológica e, consequentemente, tem micro-organismos patógenos com potencial patogênico. Mas eles desenvolver uma série de adaptações anatômicas para minimizar isso. E além dessas adaptações anatômicas, eles também têm uma grande ferramenta, uma primeira linha de defesa, que é o próprio pH estomacal, que vai ser o objeto do nosso estudo principal aqui da aula de hoje. E como melhorar esse pH estomacal, qual que é o problema dessa dieta industrializada no pH estomacal. Note como nós temos aqui nos cães um sistema digestivo, né, um aparelho digestório completamente diferente vamos dizer, de um onívoro verdadeiro. Então, quando disserem para você que os cães são onívoros, desconfie, no mínimo desconfie disso, porque de fato eles não o são. Bom, e entrando aqui no nosso objeto principal de estudo, que é o processo digestivo que acontece ali na parte alta, na parte cranial do sistema digestório, pensando no estômago, a primeira digestão que acontece é essa digestão mecânica. O estômago dos cães, eles têm essa musculatura, e essa musculatura ela vai fazendo movimentos de forma que o alimento ele vá se deslocando para frente e para trás, para frente e para trás. Isso tem o objetivo de homogeneizar, né, e permitir que ocorra ali um processo digestivo adequado dentro da cavidade gástrica, mas também isso tem o objetivo de ter uma ação mecânica mesmo. E aqui entra já uma primeira adaptação daquele paciente que nunca recebeu uma dieta crua com osso, um paciente que sempre foi alimentado com ração. Ele tem, antes de tudo, que exercitar esses músculos gástricos. Porque para uma ração, obviamente, né, você não tem essa necessidade. A ração ela fica pastosa, ela fica ali na consistência adequada para continuar o processo digestivo com muito mais velocidade do que se você colocar ele dentro ossos. Isso até me abre uma lembrança aqui, porque quando nós fazemos ultrassonografia abdominal e é avaliado ali a espessura de mucosa gástrica, muitas vezes o ultrassonografista pode apontar ali um início de gastrite ou uma mucosa espessa, porque ele não está habituado a fazer exames em cães que são alimentados com dieta crua com ossos, e em cães alimentados com dieta crua com ossos é fisiológico, é uma adaptação fisiológica, que eles tenham mesmo uma mucosa mais espessa por conta dessa camada muscular. Então essa é a primeira adaptação. Nesse ponto nós não conseguimos intervir muito porque é necessário mesmo tempo. Com o tempo ele vai ficar cada vez mais capaz de digerir esses alimentos, porque esse músculo vai sendo preparado para isso. Outra característica do estômago dos cães é que eles têm uma capacidade de distensão assim, assustadora. Por quê? Né? Que se nós formos pensar em uma condição de vida livre, esse cão, quando ele encontrasse um alimento, ele deveria ser capaz, ou os indivíduos que são capazes de ingerir uma maior quantidade de alimento rapidamente, eles consumiriam mais alimentos e teriam mais probabilidade de sobreviver. E faz com que os cães eles consumam muito mais energia, ou muito mais calorias, ou muito mais nutrientes do que de fato eles precisam. Além disso, existem alguns estudos que mostram que os cães eles têm uma certa supressão, o sistema nervoso central, o centro que controla a fome, tem uma certa debilidade, uma certa supressão, não funciona tão bem quanto nos outros animais. Também por isso, acredito eu, né, para que eles sejam capazes mesmo de consumir uma grande quantidade de alimentos. Uma outra defesa que os cães têm, que eu me lembrei agora, defesa contra agentes patógenos, é que eles vomitam, eles regurgitam com muita facilidade. Então qualquer coisa meio estranha que os cães consumam, eles vão regurgitar.
ali sem muita dificuldade. Isso às vezes até assusta muitos tutores, né, que não estão ali habituados e logo o cão vomita. Bom, sem entrar em muitos detalhes aqui nessa parte anatômica do estômago, a comida entra por aqui e sai por aqui pelo o ósseo pilórico, né? O ósseo pilórico é o que vai controlar o quanto de alimento vai entrar aqui no duodeno. Esse ósseo ele é muito sensível ao pH estomacal. Então o alimento ele vai ficar aqui dentro até o pH mínimo necessário para o alimento prosseguir. Ou então ele também é muito sensível à distensão gástrica, né? Aos mecanorreceptores. Quando o estômago percebe, vamos falar assim, né, que o alimento que está ali dentro já está pastoso o suficiente, ele também vai ocorrer essa liberação para o alimento quando prosseguir seu processo digestivo. E aqui, como principais componentes do processo digestivo, tem essa ação mecânica, mas também tem uma digestão química que começa a acontecer no estômago. Existe uma pequena produção de lipase, então essa lipase já vai começar a preparar as gorduras, principalmente quebrando essas gorduras, essas células de gordura maior em micelas menores, para preparar para receber as outras enzimas no duodeno. Mas a principal ação aqui é em cima de proteínas. O ácido clorídrico, né, que é secretado pelas células parietais do estômago, ele inicia esse processo de digestão química que acontece no estômago. E além do ácido clorídrico, há também a liberação de pepsina. O principal hormônio que estimula a produção de ácido clorídrico é um hormônio que se chama gastrina. E a gastrina, ela tem uma parte dela que é liberada pelo sistema nervoso. Então, quando nós começamos a preparar a comida dos cães, já há ali uma acidificação do pH por conta dessa liberação de gastrina, mas é muito pequena, né? Cerca ali de 10 a 30% é produzido bem daí. O principal estímulo para a produção de gastrina, para a liberação de gastrina e para, consequente, né, a maior produção de ácido clorídrico e, consequentemente, uma queda do pH estomacal, é a presença de alimento no estômago. Então, há ali também a ação de mecanorreceptores, essa distensão gástrica faz com que haja liberação de gastrina, e, principalmente, a composição desses alimentos, porque as proteínas, elas estimulam, as proteínas e os peptídeos, elas também estimulam a produção de gastrina, e a gastrina vai aumentar a produção de HCl e vai diminuir o pH estomacal, pensando aqui no processo digestivo. Então, o que vai fazer? Né? Tanto a ação química do ácido clorídrico vai fazer com que aquelas grandes cadeias proteicas, né, aqueles enovelados proteicos, eles se distendam, eles fiquem mais fáceis de ocorrer uma ação aqui da pepsina. E a pepsina começa a quebrar essas grandes cadeias proteicas em cadeias menores, que depois vão ser quebradas mais adiante em aminoácidos para poder ser absorvido. Então esse processo digestivo de proteína é muito importante aqui. Isso já mostra pra gente que quando nós temos dietas mais baixas em proteína, é esperado que haja uma redução da produção de ácido clorídrico, porque a proteína ela é o principal nutriente que estimula a produção de gastrina, e a gastrina é o hormônio que vai regular ou que vai estimular a produção de ácido clorídrico e redução do pH estomacal. Muitos dos nossos pacientes não conseguem tolerar bem a inclusão de carnes cruas e principalmente de ossos, porque eles não têm um pH estomacal adequado. Eles têm um pH estomacal aumentado. E isso faz com que eles não consigam digerir bem aquele alimento, que causa ali todo o quadro de intolerância alimentar. O pepsinogênio e o pepsinogênio, que é a pepsina, né, ele é liberado como pepsinogênio e é ativado na presença do ácido clorídrico, porque, né, vamos pensar, né, ele está lá dentro da célula estomacal e ele é uma enzima que digere proteína. A célula estomacal é feita de proteína. Então, se ele estivesse ativo dentro da célula, ele consumiria a própria célula. Então ele é liberado da sua forma inativa e na presença do ácido clorídrico que ele é convertido ali na sua forma ativa. Quanto mais ácido estiver esse estômago, nós já vamos ver ali os ranges, né, as variações de pH, maior é a ativação do pepsinogênio e pepsina e maior vai ser, ou melhor vai ser a digestão das proteínas nesse momento inicial. E nós já vamos falar já como que nós podemos fazer para poder melhorar essa produção de pH, essa redução de pH, ou ajudar, né, a dar esse suporte digestivo, mas o importante de entender aqui também é que a gastrina ela também vai funcionar com uma redução
da motilidade gástrica. Então até aqui, antes da gente avançar para esse jogo hormonal, né, dessa fisiologia na próxima etapa, o que é importante que fique dessa primeira parte? Primeiro, que a ação mecânica do estômago, da musculatura do estômago, ela é uma parte importante do processo digestivo, tanto para a homogeneização do bolo alimentar, como também para a própria ação mecânica e começar ali a preparar os alimentos. A digestão química aqui ocorre principalmente das proteínas, o início da digestão das proteínas e também o início da proteção de digestão das gorduras. Quanto mais proteína eu tenho na alimentação, maior o estímulo para a produção de gastrina, maior o estímulo, e consequentemente vai aumentar a produção de HCl e uma queda do pH estomacal, ativando ainda mais o pepsinogênio em pepsina, convertendo mais, fazendo com que haja um melhor processo digestivo ali. Uma outra coisa que é importante também antes de nós avançarmos é entender que um processo digestivo que começa errado, ele dificilmente vai ser corrigido dali adiante, porque depois que sai do estômago, nós vamos ver já como funciona esse processo, ocorre esse processo inicial, ele é neutralizado, porque enquanto que no estômago o pH é ácido, no duodeno em diante esse pH ele é alcalino. Então nós já não temos essa ação digestória que acontece no estômago, ela não vai acontecer dali em diante. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa má digestão estomacal compromete todo o processo digestivo dali adiante. Nós temos que ter isso em mente. Cuidar dessa primeira etapa, por isso que eu estou falando dela aqui especificamente, é fundamental para a saúde dos nossos cães. Então, passar essa primeira etapa, uma leve recapitulação, né, da ação. Então, nós temos ali na célula G do estômago, principalmente a secreção de gastrina, que ela é estimulada por produtos proteicos da digestão, principalmente peptídeo e aminoácidos. Há essa estimulação vagal, né? E há também essa presença, só a presença da comida no estômago já faz com que haja essa liberação. A secreção de gastrina vai estimular a secreção de ácido clorídrico. Quando esse ácido clorídrico chega no duodeno, no quimo é secretado uns outros hormônios que nós já vamos ver já, que vai ter um feedback negativo para diminuir a produção de ácido clorídrico. E em duas vias. Mas vamos lá, então, para o nosso duodeno. Lembrando, né, que na parte inicial do duodeno, nós temos ali os ductos que vão desembocar, o ducto, né, que vai desembocar do pâncreas e também do fígado. Aqui no fígado, os líquidos biliares, eles têm uma ação muito importante na preparação ou na digestão de gorduras, principalmente. Tem outras ações também, tá? Vai ter uma ação ali na modulação de microbioma intestinal. Tem uma ação também na excreção de toxinas. Mas aqui, pensando no processo digestivo inicial, ele faz com que grandes moléculas ou grandes aglomerados, micelas de gordura, tornem micelas menores, né? Tornem pequenas gotículas de gordura aonde é possível. Os sais biliares, eles mudam a polaridade da membrana dessa micela de gordura, fazendo com que seja possível que a lipase adira ou trabalhe ali na célula. Nós não vamos pensar tanto nesse processo digestivo aqui agora. O que mais importa dentro disso tudo que nós estamos falando é entender o que acontece na hora que o alimento chega aqui no duodeno. A hora que ele chega no duodeno, a presença dele ali, a presença física também, mas também a alteração de pH, lembra-se que no estômago nós temos ali um pH ácido, a hora que chega no duodeno ele está dentro do ambiente alcalino. Faz com que haja a liberação de alguns elementos, né? Alguns desses elementos vêm do pâncreas para poder alcalinizar esse quimo alimentar, mas essa presença aqui faz com que haja a liberação de dois hormônios principalmente, de secretina e de CCK, colicistoquinina. A CCK vai fazer com que haja a secreção dos fluidos biliares e também ela vai ter uma ação lá no estômago junto com a secretina, diminuindo a motilidade gástrica e diminuindo também a secreção do pH, a secreção de ácido clorídrico. Isso faz com que, uma vez que nós temos um alimento que chega de forma adequada, num pH adequado ali no duodeno, haja um retardo no esvaziamento gástrico, fazendo com que o alimento ele fique mais tempo ali dentro do estômago, dando mais tempo para que ocorra todos os processos necessários de digestão. Um elemento que é muito importante para a secreção de CCK é gordura. Então, dietas mais baixas em gorduras tendem a ter uma menor secreção de CCK. Eu tenho aqui uma hipótese, eu nunca vi nada comprovando isso, mas eu tenho uma hipótese de que muitos dos problemas de estase biliar que nós vemos nos cães, da lama biliar, é por conta de dietas baixas em gordura e em gorduras de baixa qualidade. Além, é claro, né, do todo o problema de toxinas que existe no consumo de ração e medicamentos em excesso e tudo mais,
que também vai fazer com que haja uma maior produção de bile, porque a bile é o meio, né, que o fígado tem ali de excretar as toxinas que vão chegando até ele por meio dos seus diferentes metabolismos. Mas uma vez que nós temos então esse alimento chegando aqui, há essa liberação desses dois elementos, desses dois hormônios que fazem com que haja uma diminuição ou um retardo na liberação de mais alimento para o duodeno, partindo ali do estômago. Analisando esses dois processos de forma independente, vamos olhar aqui agora o processo de liberação de secretina. Então, essencialmente é isso que nós falamos, né? O estômago, ele abre, né, o piloro. A hora que esse piloro está aberto, chega alimento ali no duodeno. A presença do alimento no duodeno vai fazer com que haja o estímulo da produção de secretina. A secretina vai para o sistema circulatório e lá no estômago vai fazer com que haja uma redução da produção de ácido clorídrico. E ela também vai ter essa ação bem importante aqui no pâncreas, nas células do ducto, para que haja uma liberação de fluido pancreático rico em HCl3. Que vai fazer com que haja uma alcalinização desse quimo. Uma vez que esse quimo é alcalinizado, esse feedback, esse fluxo aqui é interrompido e para de secretar. Enquanto há alimento aqui, todos esses mecanismos corroboram para que haja uma estase, ou uma menor motilidade, ou um menor trabalho do estômago, fazendo com que o piloro ele não se abra enquanto esse ambiente esteja propício para receber mais alimentos, como assim podemos dizer. E esse processo também olhando na perspectiva da CCK, a CCK também vai ser estimulada principalmente por gordura, enquanto que a secretina é principalmente por ácido clorídrico. E a gordura, quando ela chega aqui, também há essa liberação dos fluidos biliares e há também a liberação de enzimas aqui do pâncreas, das células acinares. Um parênteses aqui que é importante a gente fazer antes de avançar é que nós vimos o quão importante é uma correta produção de ácido clorídrico pelas células G do sistema do estômago. Existe um medicamento que é muito comum, que é muito empregado na rotina clínica, que deveria, na verdade, ser abolido, na minha opinião, porque nós já temos muitos estudos que mostram o quão negativo é o seu impacto no organismo, mas as pessoas, muitos colegas ainda usam de forma até deliberada. Salvo algumas raras exceções, é um medicamento que pode ser totalmente dispensável, que são os prazóis da vida. Porque o que ele faz, ele inibe, né, a ação de uma bomba de próton e ela é muito importante para a produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico lá na célula estomacal, ele não é produzido na forma de ácido clorídrico. Por quê? Porque o ácido clorídrico, ele digere proteínas e se ele fosse liberado na sua forma ativa, vamos chamar assim, ele poderia ali destruir as próprias células que o produziram. Mas o que acontece é que ele é liberado, né, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de cloro, e essas moléculas elas se encontram após o muco, né? Essa célula que ela é revestida de dois tipos de muco, um muco mais fino e um muco mais espesso, e essas duas moléculas se encontram já no lúmen gástrico para ali poder começar a ter a sua ação e se transformar devidamente ou verdadeiramente em ácido clorídrico. Quando nós oferecemos prazóis para esses cães, há uma inibição irreversível dessa bomba de próton. E nós sabemos que isso vai ter consequências na absorção de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, vitamina B12 em especial. Em humanos, há já alguns trabalhos apontando, né, o uso de prazol com o aumento de incidência de alguns cânceres da porção mais final do trato gastrointestinal. Há alguns trabalhos apontando uma associação entre prazóis e quadros de doenças neurodegenerativas, Alzheimer e etc., e depressão, alguns quadros também psicológicos. Então, é um tipo de medicamento que eu recomendo fortemente que você não use na sua prática clínica, entendendo que ele não faz uma proteção de mucosa. Essa ideia de que ele é um protetor de mucosa é muito falsa, porque ele não vai proteger a mucosa. O que ele faz é diminuir a produção de ácido clorídrico, e nós vimos até aqui o quão importante é a devida produção de ácido clorídrico para que aconteça todos os processos digestivos dos cães, não só dos cães nossos também, né? Então aqui uma escala de pH, né? Lembrando que o pH quanto mais baixo, mais ácido, quanto mais alto, mais alcalino. O pH neutro, né, que é o pH da água, está em torno de 7. E nós temos aqui, né, o pH dos cães em torno de 1 a 3. De 2 para baixo, há ali uma boa ação na redução de bactérias que podem ter um potencial negativo. E a ação do pepsinogênio ideal está em torno de 1 e 2 e 3 aqui. Então esse pH ele é
importantíssimo para a correta digestão de proteínas. Aqui eu abro um outro parênteses para algumas hipóteses minhas. Eu acredito que muitos dos problemas que nós temos hoje de hipersensibilidade alimentar estão relacionados, primeiro, claro, ao aumento de permeabilidade intestinal, mas, segundo, a proteínas não devidamente digeridas que chegam até o intestino desses cães. E ali, como nós temos cadeias moleculares que não deveriam estar ali, deveriam chegar aminoácidos ou peptídeos muito pequenos, às vezes chegam a peptídeos maiores que não foram digeridos corretamente, e esses peptídeos maiores que vão ser capazes de estimular o sistema imunológico para aqueles problemas. Isso é uma hipótese minha, mas que tem um bom peso, um bom fundamento teórico. Quando nós pensamos em pH, o que é um pH superácido? Fluido de bateria, né, que é o ácido sulfúrico, tem presença de ácido sulfúrico. O limão tem um pH ali em torno de 1 e 2, o vinagre de 2 e 3, e aí nós temos outros alimentos que vão dali em diante. Algumas coisas que são bem curiosas, né? Quando às vezes nós estamos ali num processo de má digestão, né? Nós comemos uma feijoada um alimento muito rico em gordura, nós comemos uma feijoada, nós sentimos ali meio empanturrado, é por conta justamente dessa ação da CCK, né? Chegou muita gordura ali no duodeno, estimulou a produção de CCK, diminui a motilidade gástrica, aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. Isso faz com que nós precisemos que a comida fique mais tempo ali. E aí, às vezes, quando nós usamos, né, ou quando nós tomamos um leite de magnésio, por exemplo, que tem aqui, leite de magnésio, o que nós estamos fazendo é super alcalinizando esse estômago para que haja um aumento da produção de gastrina, e essa gastrina aumente a produção de ácido clorídrico. Então nós estamos dando o oposto para o próprio organismo reagir. E aqui nós já caminhando já para possíveis soluções, né? Provavelmente você já está deduzindo que uma das formas de nós melhorarmos esse processo digestivo, de nós fazermos um suporte digestivo, não é só essas duas, né? Mas assim, eu vou falar um nutracêutico que funciona muito bem nesse cenário. Mas uma das formas de nós fazermos isso é incluir na alimentação desses cães, na comida mesmo, o vinagre ou então limão, porque nós já estamos ali acidificando o alimento. Geralmente eu uso assim, não existe uma dose terapêutica, né? Mas eu uso uma colher de café, que dá mais ou menos 3 ml, para cada 5 kg de peso do cão. E aí coloca na comida e mistura. Geralmente os cães gostam do sabor do vinagre, por incrível que pareça, né? Eu mesmo faço muito uso de vinagre, eu tenho uma grande sensibilidade a feijão. Sim, eu adoro feijoada, adoro essas coisas, eu falei de feijoada, eu lembrei disso. Mas eu tenho muita sensibilidade. A menor quantidade de feijão que eu consuma já me dá muitos gases, desconforto abdominal, às vezes me dá diarreia. E eu sei, assim, todos aquele pré-processamento de deixar de molho, de retirar as lectinas, de tudo aquilo, pode fazer o que for, que assim, já tentei de tudo, tá? Já tentei de tudo. E quando eu consumo um pouco de vinagre depois de consumir feijão, que às vezes eu quero comer, né, que eu gosto de uma feijoada e tal, esse eu não tenho mais esse problema. Aqui eu não acredito que está relacionado a essa alteração de pH, pode ser que esteja sim, mas mesmo quando o feijão não tem gordura, não tem nada, eu tenho esse problema. É alguma ação mesmo dele inativando ali algumas toxinas que estão presentes nessas leguminosas. Mas, né, pensando aqui nos nossos cães, né, a inclusão desse vinagre ajuda muito nesse processo digestivo, também por conta da diminuição do pH. É sabido também que esse vinagre, né, essa madre de vinagre de maçã, é um alimento probiótico muito rico, porque ele é fermentado e ainda tem ali, né, os micro-organismos. Ele é um vinagre não filtrado. Eu recomendo esse daqui mesmo. Tem, acho que 2 marcas que são bem parecidas, 2 ou 3 marcas que são bem parecidas, frasco de vidro, vinagre orgânico. Não é tão caro, é fácil de achar, então vale a pena aí investir nisso, e não vai usar pouco, dura aí muito tempo, né? Depois de aberto é bom até guardar na geladeira, né? E o limão também, é interessante colocar ali para poder ajudar nesse processo. Ou um ou outro, tá? Não precisa usar os dois. Pensando em nutracêutico, pode ser usado em conjunto, sim, com um ou outro. Eu gosto muito nesses cães que tem algum tipo de histórico de sensibilidade gastrointestinal, né? Às vezes aquele cão que sempre comeu ração, aquele cão quando você pergunta, o cliente, o tutor já fala, qualquer coisa diferente que ele come na comida, ele já tem algum tipo de problema. Além daquele processo de uma transição gradual, é bom fazer esse suporte digestivo pensando em otimização do pH ou da digestibilidade gástrica, ou da redução do pH gástrico. A betaína funciona muito bem para isso, tá? Ela está ali ligada a uma molécula de HCl, né, de ácido clorídrico, e aí é de 2 a 5 miligramas junto com a alimentação em uma cápsula normal. Dá para usar também, pensando em suporte gástrico, a pancreatina, né? Eu uso bastante o Creon nesses cenários também, não logo de cara, tá? Mas assim, se eu percebo que está tendo alguma dificuldade, eu entro com o Creon para poder ajudar.
Mas a betaína, na maioria dos meus protocolos, ela está presente também no processo de transição, para poder dar esse suporte digestivo e melhorar essa acidificação do estômago, que daí em diante a coisa vai fluir muito melhor. Lembrando sempre que se você faz tudo correto, é importante que fique claro para o seu cliente, para o tutor, que o problema não está na comida. O problema está sim no cão. E esse é um processo necessário para que ele melhore. Senão, se ele voltar, né, para aquela ração, por mais que aparentemente ele esteja bem, nós sabemos que ela está detonando com o organismo daquele indivíduo, porque essa intolerância a qualquer variação na alimentação, essa intolerância à comida, imagine que nós estamos diante de um quadro de um indivíduo, de um ser vivo que reage de forma negativa à ingestão de comida. Comida essa que deveria ser o alimento principal dele. Então, observe quão grande é o problema. Nós precisamos passar por isso. Claro que nós sabemos, né, que toda a alimentação natural, principalmente dieta crua com ossos, é para todo cão, mas não é para todo tutor. Mas nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Eu espero que essa aula tenha aumentado ali o seu repertório de possibilidades para poder te ajudar a ajudar os seus pacientes a atravessarem esse processo de transição, principalmente esses problemáticos, principalmente para a dieta crua, mas não somente para isso. Esse panorama aqui também funciona muito bem para indivíduos que estão em transição para a dieta cozida. Espero ter te ajudado aí. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.